Já falamos sobre os melhores fios para tricotar e também sobre as agulhas, que são as duas coisas fundamentais para o tricô. Hoje eu vou falar sobre acessórios e ferramentas, alguns indispensáveis e outros nem tanto, mas que facilitam muito a nossa vida de tricoteira. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Acessórios e ferramentas para tricô, todo dia tá aparecendo alguma diferente e a gente fica querendo tudo que chega, né? Hoje eu vou te mostrar o que tem aqui na minha necessaire, o que eu carrego junto com os meus projetos de tricô e vou explicar um por um para que serve e se é fundamental ou não. Então, começando por esse kitzinho aqui que eu tenho, que vem agulha de tapeceiro, eu tenho essas assim de plástico, que tem grande e outra menorzinha. Tenho também ela de metal e eu tenho várias, eu tenho um pacotinho cheio que eu comprei, porque eu acabo sempre perdendo essas agulhas por aí. Então eu sempre tenho várias. A que eu mais uso é essa de metal, então ela tem que ter essa cabeça aqui maior, né, para os fios de tricô passar, e ela é sem ponta. Então é agulha de tapeceiro sem ponta. Isso é fundamental para não ficar entrando nos fios e realmente só nos pontos que a gente quer. Outra coisa fundamental é uma tesourinha. Eu uso essa de cegonha, que ela é bem conhecida, né, de quem faz trabalho manual, tanto no tricô, no crochê, quanto no bordado. Então eu carrego sempre essa tesourinha porque é fundamental, a gente tá sempre cortando, arrematando coisas, né? Outra coisa que eu carrego aqui é uma agulha de crochê para pegar aqueles pontinhos que caem. Então com a agulha de crochê a gente consegue pegar e ir trazendo, né, de carreira em carreira. Então ela facilita muito. Tenho também um desmanchador de casa, abridor de casa na verdade, mas a gente chama de desmanchador porque a gente mais desmancha pontos na costura do que faz casa. Então esse aqui ele auxilia realmente a desmanchar costuras e no caso do tricô também para desmanchar alguns pontos, alguma coisa. Eu quase não uso esse, mas eu sempre tenho aqui caso precise. Tenho aqui também agulhas auxiliares para trança. Então eu tenho aqui duas, uma bem fininha e outra média, e tenho também aqui nesse kitzinho de vários tamanhos, então até a mais grossa até essa bem fininha aqui. Então a gente tem no kitzinho, né, tem a agulha desde o que a gente está trabalhando com um lace, um fingering, até uma com os para fios mais robustos. Então esse kitzinho eu aconselho a ter para quem quer trabalhar com trança. A gente consegue fazer a trança usando só as duas agulhas, mas eu acho um pouco mais complexo e fica mais durinho de tricotar. Então essas agulhas auxiliares, elas facilitam muito a vida. Então desse kit inicial que eu mostrei aqui, o que eu acho fundamental você ter é a tesourinha, a agulha de tapeçaria, a agulha de crochê e essas agulhas para trança. Eu acho que esse kitzinho aqui é fundamental. A agulha de trança, como eu falei, é só para quem realmente for fazer tranças, porque ela facilita, a gente deixa ela em espera. E os outros eu também acho fundamental. Tesourinha a gente sempre precisa, agulha de tapeceiro também para a gente fazer os acabamentos, né, os arremates finais, e a agulha de crochê para ir pegando os pontos que a gente vai perdendo aí no caminho. Seguindo, eu tenho aqui
nesse potinho que era de óleo essencial, eu uso agora como meu porta marcadores de pontos. Então assim, tenho de vários tamanhos, desde pequenininho, eu gosto desses que são tipo cadeadinho, porque a gente consegue abrir e tirar e pôr no trabalho a qualquer momento. Tem os grandões também, mas eu acabo usando os menores. E tenho também outros tipos de marcadores. Então esses aqui, né, de cadeadinho de plástico são os mais práticos e baratos, mas a gente também tem os marcadores bonitinhos, né, que daí fica nessa outra caixinha, que eu tenho esse aqui que é de cogumelinho, esses aqui eles são feitos de murano, tem um que é um guizinho, tem uns que é de coração. Então esses aqui, tem um outro de coração aqui que eu gosto muito, cadê? Esse aqui, ó, que é um coraçãozinho também. Então a gente põe no trabalho para marcar onde tem uma repetição, ou até quando a gente perde algum ponto para marcar e segurar aquele ponto. Então marcadores de pontos têm muitas funções e eu acho eles fundamentais para trabalhos mais complexos, que tem repetição, ou se você vai fazer uma trança para você saber onde que vai começar. Então esse eu acho fundamental, tem que ter no seu kit aí. Passando agora para as réguas, eu tenho essa régua aqui que eu vendo aqui na Sweet Breeze, que foi desenvolvida por mim. Então aqui a gente tem os de 5 centímetros e tenho a de 10 centímetros também, mas eu acho essa aqui bem mais prática, porque daí eu consigo fazer amostras menores e conto lá quantas carreiras por 5 centímetros e quantos pontos por 5 centímetros. Então ela facilita muito, porque tem esse quadradinho aqui que já pega ali os pontos que eu preciso contar. Então essa aqui eu também acho fundamental, porque a gente precisa fazer a amostra e saber a nossa tensão, então a régua ajuda muito. Mas se você não quer investir numa régua, você pode usar a velha e boa fita métrica, que também vai te auxiliar. A régua, como eu falei, ela já separa ali os 5 centímetros, mas você pode pegar a fita métrica, marcar 5 centímetros, põe uns alfinetinhos no 1 e no 5 e depois conta também quantos pontos. Funciona muito bem e é super barato, você encontra em qualquer armarinho. Agora nós vamos para os marcadores de carreiras ou de repetições. Então existem várias funcionalidades para esses marcadores. Existem esses analógicos, né, que a gente vai girando aqui, marcando o número de carreiras ou de pontos ou de repetições do 0 ao 9 e do outro lado também do 0 ao 9. Esse aqui é legal que ele tem essa argolinha aqui que você consegue deixar pendurado na agulha. Então, se é para marcar alguma repetição, você põe ali quando for começar aquela repetição ou começar algum elemento que você precisa saber, que a partir dali você vai contar quantos pontos ou quantas carreiras. Então, esse é bem legal, bem baratinho também de achar. Tem esse outro aqui que é a mesma coisa, né? A gente vai mudando ali os numerozinhos, também vai de 0 até 9 de um lado e 0 até 9 do outro e a gente vai marcando. Esse aqui a gente espeta na agulha, então ele tem aqui no meio aqui, você espeta na agulha e ele fica lá seguro. Mas o que eu gosto mesmo, que é o que eu mais uso, é esse digital. Então a gente aperta aqui e já vai marcando os pontos ou carreiras. E a gente deixa assim no dedo mesmo. Então eu ponho aqui no dedo, aí eu vou tricotando e já vou apertando aqui, não preciso parar para pegar e girar. Então esse aqui é bem mais fácil e é bem baratinho também. Eu comprei na Daiso. E também já achei na Shopee, na Temu, todas essas lojas chinesas aí a gente encontra. É bem barato e vale a pena ter. Ele é de bateria, então quando acaba a bateria é só trocar e ele funciona super bem. Eu gosto muito. Outros acessórios que eu tenho aqui que eu não uso mais
Então até tenho que tirar da minha necessaire, porque esses aqui eu não tô usando, é os para pôr na ponta da agulha, pra gente não perder os pontos. Então eu usava mais esses aqui quando eu usava a agulha reta. Na circular a gente consegue empurrar o trabalho e tal, só quando realmente é muito ponto que tá saindo, aí eu acabo usando. Então tem para agulha mais fininha e tem para agulha mais grossa, e até esse aqui, cadê? Que é para agulha bem grossa. Então esses eu não tenho usado, mas eles têm uma boa funcionalidade também para a gente não perder os nossos pontos quando o trabalho está em descanso. Outro, não chega a ser nenhuma ferramenta, nem um acessório, mas é algo fundamental no nosso kit da tricoteira, é restinho de fios. Então assim, para a gente fazer, quando a gente precisa pôr alguns pontos em espera, a gente pode usar, tenho aqui também, esses seguradores de ponto. Então eu tenho aqui de 2 tamanhos, que daí a gente põe, né, os pontos aqui dentro, fecha aqui o cadeadinho e não perde os pontos. Então isso é muito legal. Esses aqui eu uso quando são peças maiores, mas quando eu tô separando o corpo de manga, por exemplo, eu uso o fiozinho de espera. Então vocês podem ver que eu tenho aqui de várias espessuras. Então, dependendo do fio que eu tô usando, eu vou usar uma espessura de fio compatível. Porque não adianta eu tô tricotando com lace, pôr um fio grosso como esse aqui, que é um worsted, vai abrir muito esse ponto. Então, a gente tem que deixar o ponto mais ou menos do mesmo tamanho, né, sem deformar. Então, a gente usa um fio da mesma espessura. Então, tenho vários restinhos aqui de vários fios de trabalhos que vão acabando, eu vou pegando e guardo, porque isso aqui a gente usa muito. Eu prefiro usar os restinhos de fio até do que usar esses seguradores. Esse aqui é um miminho que eu acho muito bonitinho, que é um marcador de receitas. Então ele dentro ele tem esses ímãs. Então a gente põe na receita, né? Ele fica seguro aqui pelo ímã e você pode ir subindo e descendo na receita e marcando exatamente na carreira que você tá. Então esse aqui também é uma coisa barata. Eu ainda tenho à venda lá no site alguns e facilita muito na hora de visualizar o que a gente está fazendo, principalmente gráfico, né? Que a gente se perde naquele monte de carreira, ajuda muito. É barato, é simples e muito eficiente. Então esse eu também recomendo ter aí no seu kit. Outra coisa que eu adoro ter são etiquetas para marcar as informações da amostra. Então eu ponho uma etiquetinha e aqui atrás eu anoto tudo que eu preciso saber sobre aquela amostra. Então que fio que eu estou usando, qual a agulha, qual foi a minha tensão, quantos pontos e carreiras por 10 centímetros, eu ponho tudo ali e a data. Eu gosto de saber a data, porque eu não sei se acontece aí com vocês, mas comigo acontece da minha tensão mudar de tempos em tempos. Então, se é uma amostra que eu fiz há muitos anos, eu vou refazer, porque possivelmente a minha tensão vai estar diferente. Mas se é uma amostra mais recente e eu estou usando o mesmo fio, eu confio na minha amostra e uso ela, não preciso repetir a amostra. Então essas etiquetinhas são muito legais de ter, mas claro que você pode colar uma outra etiqueta, pôr um post-it com um alfinetinho, você pode usar outras coisas, mas é legal ter umas etiquetinhas bonitinhas, né? A gente gosta. E essa aqui eu tô pensando em pôr à venda também no site. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que vocês querem que eu vou disponibilizar. Aí agora a gente tá chegando lá pro final do projeto. Já tricotei, já arrematei lá com a minha agulha de tapeceiro, já cortei os restinhos, a gente vai para onde? Para blocagem. Então, vou mostrar aqui duas coisas fundamentais para blocagem. Primeiro, são os alfinetes T, que eles é um alfinete T, então ele tem essa cabecinha aqui em T, que é pra gente não perder a trama, né? Ele conseguir prender a trama, porque se a gente põe o alfinete normal, sem cabeça, né? Aquela cabecinha bem pequena, ele entra pelo ponto e aí não funciona tão bem. Então esse T
funciona melhor porque ele segura o ponto. Você pode usar alfinete normal, aqueles que têm as bolinhas maiores, os alfinetes de patchwork, mas esses aqui são mais legais e a gente encontra fácil no Brasil agora. Antigamente a gente tinha que importar porque não achava por aqui, mas agora várias marcas estão trazendo e a gente encontra bem barato. Até comprei mais um potinho desses na Amazon e tava um preço bem mais em conta do que era antigamente. E outra coisa que a gente precisa, fundamental para blocar, é o tapetinho de blocagem. Então hoje em dia tem os tapetinhos que já são vendidos para tricô mesmo, tem uns até que tem as marcações em inches ou em centímetros para você já medir a sua peça enquanto está blocando, mas eles são muito caros. Eu acho muito caro, mesmo comprando nessas lojas chinesas, né, nesses sites chineses, eles saem ainda muito caro. Então o que eu fiz? Eu comprei 2 kits desse tapetinho tatame, né, infantil. Então pode ver que ele até não é tão grosso, porque tem uns que são bem grossos assim. Esse aqui ele é fininho, bem levinho. Eu comprei 2 kits, então para fazer coisas grandes como chales, coisas assim que precisa de muito mesmo, eu já comprei 2 kits. Eu acho que de 12 peças cada um. Então isso aqui é fundamental. A gente monta o tapetinho e depois vem com o alfinete modelando a peça, deixando no tamanho que a gente quer. Eu até acabei de blocar a calta e já tá ali, é uma peça que precisa de uma blocagem bem forte para mostrar o ponto borboleta. Então a blocagem é fundamental na finalização, no acabamento do tricô. Então isso, se você já pode investir, compra o tapetinho de blocagem e os alfinetes, porque vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa que tem aqui na minha necessaire tricoteira é um caderninho. Então eu sempre tenho um caderninho, esse também foi feito por mim. Eu adoro fazer caderninhos para anotar as nossas ideias, para anotar o projeto que a gente está fazendo, qual o tamanho, porque eu sou a rainha de no meio do projeto esquecer qual o tamanho que eu estava fazendo. Então é sempre legal você anotar mesmo, tal data, comecei o projeto tal, no tamanho tal, usando fio tal, né? Então põe todas as informações para você ter como guia do que você está fazendo. E também as ideias de receitas, de pontos, de novos fios, no meu caso os tingimentos também. Então ideias que vão surgindo eu ponho no caderninho. Então indico também ter um caderninho aí na sua necessaire. Então, na minha necessaire é isso. Vocês viram que é bastante coisa, né? E eu carrego isso junto sempre com os meus projetos de tricô, porque a gente sempre precisa de uma coisinha ou outra ali para facilitar o nosso trabalho. Agora eu vou mostrar ferramentas que nos auxiliam, mas que não dá para carregar na necessaire, que são coisas maiores e que a gente não usa a todo momento. E que eu garanto que são peças de desejo de muitas tricoteiras. Quando eu comprei há muitos anos, comprei no AliExpress, então foi bem barato. Hoje em dia essas peças são mais caras e por isso que elas são cada vez mais peças de desejo das tricoteiras. Do que eu tô falando? Do enovelador. Então esse aqui é um bem simplesinho de plástico que eu comprei, mas olha, eu tenho ele há muitos anos e funciona super bem. Então a gente põe ele na mesa e é só ir girando aqui que ele vai fazendo o novelo já no ângulo. Então esse aqui, como eu falei, eu tenho há muitos anos, ele tá perfeito, funciona super bem. Eu uso inclusive para fazer os novelos na Sweet Breeze, então eu uso, né, com bastante frequência e ele tá intacto, perfeito, funcionando muito bem. Então se você puder investir nesse enovelador, faça isso. Se você não pode no momento, eu vou deixar aqui embaixo o link que eu tenho aqui no canal
dando dicas de como transformar as meadas em novelo. Então eu dou uma dica lá de como usar esse enovelador e para quem não tem, de como fazer isso também usando duas cadeiras. Então dá uma olhada nesse vídeo que é fundamental para a gente fazer uns novelos bem funcionais. E outra peça que é fundamental também para fazer os novelos é o guarda-chuva, que é esse... Muita gente chama de meadeira, mas isso não é uma meadeira, isso é um suporte de meada. Meadeira é o que faz meadas, aí já é uma outra coisa. Isso aqui é um suporte para meada, então você põe a meada aqui e vai fazendo o novelo lá no enovelador e a meada vai girando aqui, então você consegue fazer o novelo muito mais fácil. Esse aqui também, hoje em dia, é uma peça bem mais cara, tem vários modelos na internet, tem uns de metal, tem uns de plástico, aí você vê aí qual que se encaixa melhor para você e também no seu bolso. Esse aqui, como eu falei, eu comprei há muitos anos no AliExpress e foi bem barato e também tá inteiro, já tá surradinho, coitado, porque eu uso bastante, mas tá funcionando super bem, é um suporte muito bom. Esse é de madeira. E agora eu vou falar sobre uns acessórios que eu não tenho, mas eu sei que muitas tricoteiras, crocheteiras têm, que usam bastante e gostam muito. Um deles é aqueles bows, né, que a gente põe o novelo dentro e vai puxando o fio e ele não sai rolando por aí, que a gente sabe que acontece muito, né? Principalmente se a gente não faz esse de puxar de dentro, né? E sim por fora. Quando a gente puxa, ele sai voando, né? Então esses bows, eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como é que é. Facilitam muito a nossa vida na hora do tricô. Eu não tenho, não uso, porque eu realmente faço esses novelos puxando o fio por dentro e ele se mantém bonitinho. Outra coisa que eu vejo por aí, já tá na minha lista de desejos, confesso, são as luzinhas de pescoço pra gente tricotar. Então, assim, quem já passou dos 40, que nem eu aí, que sabe que a visão não tá lá, essas coisas, usar as luzinhas é bom, porque ela ilumina, né, o nosso trabalho. E mesmo se você está num local que não tem uma luminosidade muito boa, elas ficam assim no pescoço e apontando para o seu trabalho, facilita muito. Esse eu quero muito, já está na minha lista aí de desejos. Então esses são os acessórios e ferramentas que eu acho que facilitam muito a nossa vida, é legal ter aí. Como eu te falei, né, muitos você pode substituir por outras coisas, pode adaptar, mas é legal mostrar aqui para vocês as opções do que a gente tem. Aí você vê aí o que faz sentido para você, para sua realidade, para o momento do tricô que você tá e vai fazendo os investimentos aos poucos. Agora eu quero saber aí de você, qual é o seu acessório ou ferramenta favorito, aquele que você ama, não vive sem, e qual é o seu acessório ou ferramenta desejo? Eu, no momento, são as luzinhas de pescoço. Me conta aí, você, qual é o seu desejo do momento? Você quer aprender a tricotar, dar os seus primeiros pontos e já sair com uma peça pronta, ou você quer aprender uma técnica nova, ou desenvolver uma receita que você está achando um pouco mais complexa, ou simplesmente tricotar em grupo. Vem para as aulas de tricô. Eu dou as aulas online, ao vivo, ou também presencial aqui no ateliê na Vila Madalena, em São Paulo. Todas as informações estão no site sweetbreezeyarns.com.br. Então lá você encontra todos os detalhes e também consegue fazer a sua inscrição. Vem tricotar comigo! Hoje eu estou vestindo a Hikari, uma peça que eu tricotei e terminei esse ano, e eu conto um pouco sobre ela e a história desse tricô em um vídeo antigo. Vou deixar o link aqui embaixo. Então eu fiz algumas modificações nesse molde
e gostei muito. Eu acho que ela veste super bem e eu adoro esse fio também. Eu usei o Premium Cotton Fingering da Sweet Breeze na cor Kaleidoscope. Eu adoro, eu acho que ficou super bonita. Essa peça é gostosa de usar e veste bem, dá para usar com calça jeans, com uma roupa mais formal. Já usei ela com blazer também e fica super bonita. Então é aquela peça gostosa de usar e super versátil. Nas minhas agulhas, essa semana eu terminei a cauta. Não tenho como mostrar ela aqui agora para vocês porque ela tá blocando, mas eu vou deixar uma foto aqui da blocagem dela. Então essa, como eu já falei, é uma peça que precisa de uma blocagem bem extrema para mostrar bem o ponto borboleta. Então eu fiz ela, né, deixei de molho na água bastante tempo para pegar bem a água. Espremi ela um pouco na toalha e pus no tapetinho, estiquei bastante e alfinetei. Então agora ela vai ficar ali uns 2-3 dias até secar e vai ficar com um ponto bem definido. Então provavelmente no próximo vídeo eu já mostro ela pronta e ficou muito linda. Eu adorei essa cor que eu escolhi, né, esse verde. Ficou muito bonito, assim, destacou bem o ponto, então eu fiquei bem feliz com esse projeto. Eu fiz, né, o curso dela, inclusive o curso está à venda, a gravação, então se você tiver interesse também entra lá no site. E já tem alunas fazendo através desse curso de gravação e a gente vai tirando as dúvidas pelo WhatsApp, é muito legal também. Espero que você tenha matado aí a sua curiosidade de conhecer a minha necessaire, o que eu carrego por aí, e também espero que você tenha conhecido algumas ferramentas e acessórios e que você consiga criar aí o seu kit pessoal de acessórios e ferramentas. E deixa nos comentários o que você achou de mais curioso, o que você não conhecia e também a sua lista de desejos. Me siga no Instagram, @sweetbreezeyarns. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações sobre os próximos vídeos. Semana que vem tem mais. Tchau!